Se você acompanhou todo o escândalo do Banco Master, em algum momento surgiu a pergunta na sua cabeça: onde foi que começou essa relação tão misteriosa entre Daniel Vocaro e Alexandre de Moraes / Viviane Bassi, que é a esposa dele e advogada do Banco Master e do Vocaro? Essa pergunta também passou na minha cabeça e eu vou te responder ela aqui. Mas se você chegou aqui agora, eu sugiro que você comece por um outro vídeo. Nesse vídeo eu já te contei como foi que o Banco Master nasceu, tudo o que aconteceu até os dias de hoje. E esse vídeo está em algum lugar aqui da tela. Começa lá e depois vem pra cá. Então, quando é que tudo isso começou? A gente precisa voltar em 2024, que foi quando o Banco Master fechou o contrato com o escritório Bassi de Moraes. O escritório comandado por Viviane Bassi, esposa do Alexandre de Moraes, e o mesmo escritório onde os filhos deles trabalham. Sim, exatamente isso que você entendeu. Um banco investigado por fraudes milionárias estava sendo defendido por uma esposa de um ministro do STF. Mas onde é que esse banco estava sendo investigado e julgado? No próprio STF. Só como um conflito de interesses, né? Pra mim também, pra você também e pra um advogado também. E ele protocolou o pedido de suspeição do Alexandre de Moraes. Já que a esposa dele estava defendendo esse caso, ele não deveria julgar esse caso, certo? Bom, pra gente, sim. Mas pro Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, não. Ele disse que não estava vendo nada de errado, não tinha ilicitude aparente, então arquivou o pedido de suspeição. Na mesma época que saiu o escândalo do Banco Master, o ministro Alexandre de Moraes começou a procurar insistentemente Gabriel Galípolo, que é o presidente do Banco Central. Tem registro de que um dia só ele ligou 6 vezes pro cara. Parece um pouco desesperado, né? E os portais de notícia, inclusive o próprio Globo, que sempre foi muito amigável com o ministro, noticiou que ele estava fazendo pressão, que ele estava procurando o presidente para que aliviasse as sanções pro Banco Master. E aí é óbvio que quando as notícias saíram, o ministro veio a público rebater e dizer que não. Ele só estava procurando o presidente para falar sobre as sanções que ele mesmo sofreu dos Estados Unidos. Diga-se de passagem, porque ele foi considerado um violador de direitos humanos. Agora você vai concordar comigo que é muito estranho que o Banco Central impôs sigilo de qualquer registro de comunicação entre qualquer autoridade do banco e o ministro sobre o processo de liquidação do Banco Master. Bom, se o ministro não falou com o presidente sobre o Banco Master, por que ele ia colocar um sigilo sobre essas conversas que não existiram? Se você acha que a história do Banco Master e ministros do STF acabou por aqui, infelizmente, ela pode piorar e vai. No dia 28 de novembro de 2025, o advogado Augusto Arruda Botelho, que foi contratado pelo diretor de compliance do Master. O que é um diretor de compliance? Bom, essa pessoa existe numa empresa única e exclusivamente para evitar problemas. No Banco Master, esse cara era o Luiz Antônio, foi um dos investigados na Operação Compliance Zero. Então, esse advogado viajou em um jatinho particular para Lima, no Peru, para assistir o final da Libertadores entre Flamengo e Palmeiras, mas não era só o advogado que estava no avião. Quem estava também era o ministro Dias Toffoli. Esse jatinho particular pertencia ao empresário Luiz Oswaldo Pastore, que é suplente de senador pelo MDB. E isso ainda fica um pouco mais estranho, que essa viagem aconteceu um dia depois do ministro Dias Toffoli ser sorteado relator do caso do Banco Master. Mas também pode piorar um pouco mais, porque isso só aconteceu porque a defesa do Banco Master pediu para que o caso fosse julgado no STF e não em primeira instância. Qual era o interesse dos advogados que o caso fosse julgado pelo STF? Qual era o interesse do diretor de compliance em contratar um advogado que viajaria então com Dias Toffoli? É óbvio que quando saíram as notícias, o ministro Dias Toffoli confirmou a viagem, mas disse que não discutiu sobre o processo, não falaram nada disso. Era só uma viagem entre amigos, futebol, e eles só estavam curtindo a final da Libertadores. Mas tudo isso é muito estranho. Tá bom, se realmente foi só isso, uma viagem entre amigos pra curtir o futebol, todos palmeirenses, como é que você me explica que dias depois da viagem, no dia 3 de dezembro, Dias Toffoli decretou sigilo máximo no processo, transferiu a investigação para o STF sob a sua relatoria e ainda determinou que qualquer nova ação precisaria de uma autorização do STF antes de acontecer? Eu não preciso nem te falar que ele foi alvo de muitas críticas, porque tinha tanta coincidência que as pessoas começaram a ficar incomodadas. E foi aí que a Organização de Transparência Internacional chamou esse acontecido de extremamente grave e disse que essa viagem era um lobby judicial. Os juristas também ficaram incomodados. Começaram a falar de conflito de interesses, começaram a pedir para o Toffoli se declarar suspeito para julgar esse caso. Mas é claro também que a defesa do Banco Master negou qualquer irregularidade e o juiz disse que a amizade dele com o advogado era antiga e que essa viagem tinha sido marcada há muito tempo, apesar de tantas coincidências. Agora entra mais um personagem e o negócio fica ainda mais profundo. No TCU, o relator foi o ministro Jonathan de Jesus, que foi colocado como ministro do TCU pela base do Lula. E ele sozinho decidiu que deveria ter uma fiscalização ao Banco Central. Então, o Banco Master está sendo investigado, mas quem tem que ser fiscalizado é o Banco Central. O que o ministro queria era saber se a liquidação do Banco Master aconteceu de forma
forma apressada ou não. E a loucura era tanta que surgiu até uma possibilidade de reversão na liquidação. E aí é claro que o mercado financeiro, as pessoas no geral, ficaram extremamente apavoradas. Eu sei que parece um pouco confuso porque tudo aconteceu na mesma época. É o puro suco do Brasil, mas ao mesmo tempo que as sanções Magnitsky estavam sendo impostas aqui no Brasil para algumas pessoas, também estava acontecendo o caso do Banco Master. E aí a defesa do Daniel Porcaro começou a dizer que o banco não estava com problemas internos, mas que problemas externos estavam afetando o banco, como por exemplo a questão da Magnitsky. E aí, quando o ministro relator, Jonathan de Jesus, começou a ficar mais na mídia, começou a se expor mais, algumas coisas começaram a vir à tona. Por exemplo, quando ele enviou 42 milhões de reais em emenda parlamentar para o estado do Roraima. E esse dinheiro virou obra inacabada, pavimentação deteriorada e uma parte desse dinheiro ninguém sabe para onde foi. Então começou a vir à tona que esse ministro tinha um passado um pouco nebuloso, especialmente envolvendo dinheiro. E ele estava no Tribunal de Contas da União. E foi aí, com tantas controvérsias, com tanta polêmica, que o presidente do TCU, Tribunal de Contas da União, Vital do Rego Filho, veio publicamente e afirmou que o TCU não tinha competência para julgar, para anular a liquidação. Parece que não pode piorar, parece que não pode aparecer uma nova coisa, mas continua porque dá para piorar sim. Depois que o Banco Master encerrou as atividades, o Daniel Porcaro começou a tentar manipular a opinião pública, manipular o que as pessoas estavam achando sobre o caso, como elas estavam vendo o Banco Master, o próprio Daniel Porcaro. Então ele procurou e contratou uma agência de comunicação para contratar influenciadores. O objetivo dele era melhorar a imagem do banco, melhorar a imagem dele, inclusive um dos objetivos era que ele alcançasse 1,5 milhão de seguidores, mas os influenciadores não precisavam necessariamente falar bem do Banco Master e bem do Daniel Porcaro. Eles precisavam especificamente desacreditar, descredibilizar o Banco Central, botar uma pulguinha atrás da orelha das pessoas no geral sobre tudo o que estava acontecendo. Será que isso que aconteceu era realmente justo? Ou será que o que o Banco Central estava fazendo com o Banco Master era um conflito de interesses dentro do próprio Banco Central? E aí, essa denúncia foi feita pelo vereador Rony Gabriel de Erechim, apresentou o contrato para a mídia e é óbvio que ele não aceitou quando ele viu que realmente era uma grande manipulação, mas os contratos eram milionários. Depois, para outros veículos da imprensa, inclusive para o próprio G1, outros influenciadores se pronunciaram, mas preferiram ficar no anonimato, preferiram não se expor tanto, mas confirmaram que existia sim esse contrato, existia sim essa contratação e que os valores eram realmente milionários. Esse é o segundo vídeo sobre o Banco Master, mas muito provavelmente ele não vai ser o último. Eu sei que eu já te falei muita coisa, já foram muitas informações, mas por incrível que pareça, todos os dias saem novas informações, novas provas, saem novas notícias sobre o caso do Banco Master. Então, para você não perder, você já se inscreve no canal, ativa o sininho, me segue também lá no Instagram, é Bela com 2L, C Carmelo, para você ficar por dentro de tudo, não só do Banco Master, mas de tudo que acontece no Brasil e no mundo.